Fala aí, pessoal, excelente sexta-feira para todo mundo, chegando com mais informações, mais notícias para vocês aqui no canal do Lessa. Nesta sexta-feira, eu sei que ontem o dia foi movimentado pra caramba nas redes sociais, todo mundo ansioso, querendo saber notícias de James Rodrigues, notícias de Arthur, querendo qualquer coisa, nem que fosse uma ilusão. Enfim, eu vou trazer para vocês o que eu apurei recentemente sobre esses assuntos, se tem alguma possibilidade ou se realmente tudo isso não passou de fake news, de uma ilusão. Enfim, eu vou detalhar para vocês aqui o que eu sei e também vamos falar sobre Libra, Liga Forte Futebol, futura liga do futebol brasileiro, porque eu achei bem interessante uma cutucada que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu no Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo. Sempre que tem uma atualização sobre esse assunto, a gente tem que ficar atento aos movimentos que estão acontecendo, e essas declarações da Leila deu a entender que já não tem o racha lá na Libra. Eu acho que isso está perto de acontecer. Então é bom a gente ficar de olho. E também, novamente, de novo, o Vasco entrando na justiça para jogar no Maracanã à força. Isso não é uma novidade. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal se você não está inscrito aqui no canal do Lessa. Eu te peço humildemente para você deixar aqui o seu comentário, o seu like, sua inscrição. É sempre muito importante, o apoio de vocês é fundamental. Compartilhe o conteúdo, os vídeos aqui do canal, nos grupos de WhatsApp, enfim, onde você quiser. E também, se puder, se torne membro aqui do canal do Lessa. Eu vou sortear uma camisa oficial para vocês. Aliás, tem alguns sorteios pendentes aí, eu vou tentar colocar tudo isso em dia na semana que vem. É jogo atrás de jogo, a gente não está conseguindo recuperar. O Fluminense, por exemplo, fecha a preparação hoje para o jogo de amanhã, já estreia no Campeonato Brasileiro contra o América em Belo Horizonte. Assim, não dá para respirar, tá uma loucura total, mas eu vou colocar em dia isso. Eu já converso com essa matéria aqui do GE. Globo, que traz a informação de que o Vasco entrou com uma ação contra o Flamengo na Justiça. Essa ação foi contra o Flamengo porque o Flamengo está como permissionário do contrato de administração do Maracanã, né? O Fluminense atua como um interveniente anuente nesse contrato. Enfim, agora se os clubes vencerem a nova licitação, como o Fluminense está em dia com a certidão de negativos de débito, poderá também assinar como permissionário do estádio. Então, por isso, a ação foi endereçada ao Flamengo, né? E o Departamento Jurídico do Vasco, diz aqui a matéria, tomou uma medida após não ter uma resposta sobre o pedido de jogar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Palmeiras. Desde o dia 23 de março, o Vasco vem solicitando para jogar no Maracanã, né? O pedido é pela tutela antecipada para não prejudicar o planejamento, caso o jogo tenha que ser em São Januário. Na ação inicial, o Vasco lembra que São Januário tem lotado em todas as últimas partidas e, portanto, a busca pelo Maracanã é pontual para determinados jogos do ano. O clube também ressalta que, em seu entendimento pelas regras da atual permissão precária, o Flamengo é obrigado a ceder o Maracanã para outros clubes do Rio em igualdade de condições por se tratar de um estádio público. O Vasco também lembra que esta é que esta partida é a última prevista em contrato, né, que termina no dia 25 de abril. E lembro que o investimento no gramado foi feito justamente para suportar o número de jogos e que o contrato prevê a cessão do estádio por meio de aluguel em condições iguais para todos os clubes. Cara, é um negócio cansativo isso aqui. O Vasco já entrou na justiça ano passado, em mais de uma oportunidade, e também por isso, hoje esse relacionamento não é bom entre Flamengo, Fluminense e Vasco, porque os clubes, assim como, consequentemente, a administração do Maracanã, entende que o Vasco não está, né, agindo de maneira correta nesse caso. Quando eles dizem aqui que o investimento no gramado foi feito justamente para suportar o número de jogos, que número de jogos? O investimento foi feito, óbvio, para que o gramado suportasse, em boas condições, números X de jogos. Se o Vasco quer adicionar a essa quantidade de partidas mais 10 jogos, mais 15 jogos, é óbvio que isso já foge do planejamento inicial. Então, assim, vamos lá, tem alguns pontos aí nessa questão que, assim, é uma coisa também que é repetitiva e é cansativa, né? O Vasco quer escolher os jogos bonitos, Vasco-Palmeiras, óbvio, vai ter uma demanda maior, um jogo que provavelmente vai lotar, a própria torcida do Palmeiras vai encher o setor visitante. Isso é ótimo, para o Vasco é ótimo, mas isso tem que ser bom também para todos.
Então, assim, tem que ser eu acho que agora eles usam o termo maracanizável, né? É o jogo maracanizável. Ou seja, é o jogo que eu quero, acho bonito, eu vou mandar lá. Aí vocês depois, enfim, se o gramado estiver ruim, se tiver 2, 3 jogos seguidos no estádio, depois o gramado ficar uma porcaria, aí vocês se virem aí, botam mais dinheiro, né? É bom lembrar que hoje Flamengo e Fluminense administram o Maracanã, uma empresa foi criada para isso, e essa empresa fez diversos investimentos ao longo dos anos para melhoria dos gramados. Né? O custo operacional no Maracanã é altíssimo. Então, é óbvio que o Vasco, que não bota R$1 no Maracanã, não pode ter todos os direitos que Flamengo e Fluminense têm. Isso não faz o menor sentido. Lá atrás, o Vasco não quis participar da administração do Maracanã. E agora quer forçar todas as situações. Aí vai para a justiça, né, e faz aquela algazarra toda. Eu acho que isso tem que ser conversado. Também o Vasco entrou em contato tem um mês, vai fazer um mês. Então, assim, acho que tem que ter uma resposta também. A administração do Maracanã tem que responder, olha, dá para fazer o jogo? Ou não dá para fazer o jogo? Por isso. Dá uma resposta. E aí deixa para a justiça e vê o que a justiça vai determinar. Mas vai acabar acontecendo o que já aconteceu ano passado. Né? O Vasco vai acabar jogando a força no Maracanã. Então, enquanto essa licitação também ela não for resolvida, isso não vai ter um fim. Porque é mole. Eu vou jogar lá no Maracanã a hora que eu quiser. Né? O dia que eu achar bonito, eu vou, jogo no Maracanã, mas eu não tenho preocupação nenhuma com o restante. Né? Com todo o investimento que tem que ser feito para manter o gramado minimamente razoável. E a gente já viu como o gramado do Maracanã sofreu nos últimos tempos. Você tem que ter uma decisão. É impressionante também a incapacidade que as pessoas envolvidas nesse processo elas têm de conversar. Né? Seja resposta positiva, negativa, tem que ser dada uma resposta e aí deixa para a justiça. Enfim, já aconteceu no passado, pelo jeito vai continuar acontecendo, porque é muito bom. Né? Eu vou lá, vejo o jogo que é bom para mim, pego ali, vou, jogo, né? Pago o aluguel, acabou. Não tem mais responsabilidade nenhuma. Aí é mole. Né? O estádio público assim, sendo administrado por 2 clubes, né, que estão colocando dinheiro lá, aí é muito fácil. Quem não quer essa moleza, né? Mudando de assunto aqui, vamos falar agora da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que deu uma cutucada no Rodolfo Landim sobre as discussões que estão acontecendo na Libra. A gente sabe que hoje há 2 blocos, né, distintos, a Liga Forte Futebol, da qual o Fluminense faz parte, e a Libra, né, onde estão a maior parte dos outros grandes clubes do futebol brasileiro. E recentemente a gente teve notícias de que a Libra estava discutindo maneiras de flexibilizar, né, as suas exigências para conseguir se juntar à Liga Forte Futebol e, portanto, formarem um bloco só de negociação de direitos de transmissão. E aí a Leila Pereira deu uma entrevista à TV Globo, a conversa com o Bial, e nesta quinta o jornal o Globo publicou que a Leila discordou em reuniões recentes da postura centralizada do Landim quanto aos movimentos para a criação da Liga. Postura centralizada de Rodolfo Landim. Que surpresa, não? E aqui tem essa aspa da Leila aqui, ó. Olha, não digo que ele, o Landim, seja um empecilho para a criação da Liga. Não, ele não é. Ele não é um empecilho porque não pode ser um empecilho, porque o Flamengo não joga sozinho, entende? Ele precisa dos outros clubes, sabe? Então o que nós estamos tentando é que os presidentes de clubes entendam que a gente tem que valorizar o produto do futebol. Então a gente tem que esquecer um pouco da vaidade de cada um para o bloco crescer. Leila, vaidade, para o Landim esquecer a vaidade é meio complicado. As pessoas têm que entender que um depende do outro. O que reclamo muito é que um clube não pode se achar melhor do que o outro, porque não é. Vamos ver se isso caminha, mas eu gostaria que estivesse caminhando de uma forma mais rápida, entendeu? E não está. Mas acho que em breve teremos novidades. Né? Há uma divergência entre os 2 blocos, isso aí a gente sabe. A Libra apresentou no último mês um documento com critério para a fatia de receitas. Né? Eu falei sobre isso aqui, trouxe uma entrevista do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, que estava otimista em relação a um acordo. Que eu confesso, eu não sei de onde vem esse otimismo, mas enfim, ele está por dentro das negociações. E aqui a Liga Futebol Forte bate na tecla de que a diferença entre o que receberá o primeiro e o 20º do ranking de arrecadação dos clubes da Série A não pode ser tão grande. A Leila concorda. A gente pensa nisso.
Com o passar do tempo, que essa diferença de quem é campeão para o último colocado não seja tão enorme, não seja tão grande, entendeu? Pensa-se, sim, no modelo da NBA, mas não do dia para a noite. Com o passar do tempo, com o passar de alguns anos, essa diferença seja, por exemplo, de 3,4 de quem ganha mais, de quem ganha menos. Precisa ser um pouco mais homogêneo, porque não tem graça. Valoriza e todos nós ganhamos. É isso que eu gostaria. Assim, é muito claro que essas declarações da Leila, elas deixam transparecer aqui que estão acontecendo muitas discussões e muitas divergências por lá na Libra. Então, assim, eles não estão conseguindo se entender. E aí eu fico pensando, se eles lá não conseguem se entender, imaginem haver um acordo entre esses dois blocos hoje. O que eu estou deduzindo aqui é que muitos clubes já estão sendo favoráveis a uma flexibilização maior para a formação de um bloco único, né? Ou seja, atendendo pelo menos parte das exigências da Liga Forte Futebol. Só que Rodolfo Landim e provavelmente também o Corinthians estão forçando para que algumas coisas não mudem, ou aquela oferta que eles fizeram de um modelo de transição em que em 5 anos, se a Liga não arrecadar mais do que eles recebem hoje, eles não vão perder, vão continuar ganhando a mesma coisa. Aí é mole, né? É outra, molezinha assim, quem não quer? Quem não quer? Não quero, não vou abrir mão de nada, não. Se a Liga der prejuízo, eu vou continuar ganhando a mesma coisa. A tendência é nem dar prejuízo, mas, obviamente, eles não querem perder nada, né? Principalmente o Rodolfo Landim, quanto mais quer, né? Quanto mais tem, mais ele vai querer, né? Então, assim, pode ser que em breve haja um racha, se já não há neste momento, e aí resta saber o que vão fazer Flamengo e Corinthians quando os outros clubes decidirem apoiar a Liga Forte Futebol, se isso acontecer. Vai ser bem interessante observar esse movimento. E tomara que aconteça. Bom, vamos ao assunto mais esperado, talvez, Rames Rodrigues e Arthur. Ontem eu tive que resolver diversos problemas ao longo do dia. Estava na transmissão do jogo Flamengo e Maringá. Aliás, bom jogo, né? Flamengo e Maringá ontem. Enfim, e aí eu não consegui gravar nenhum conteúdo sobre isso. Coisas que eu já tinha feito apuração. Apuração muito contra a minha vontade. Mas, infelizmente, cada vez mais eu estou entendendo que não dá para ser como era antes. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre aprendi que quando eu não tenho uma informação, sai uma notícia, se eu vou atrás, apuro, e a minha fonte, ou ou o clube, ou o jogador, de maneira oficial, ou não oficial, mas que seja em off, mas enfim, se eu acredito na informação que eu estou recebendo, e essa informação diz que não há nada sobre essa notícia que saiu, eu não vou publicar uma não notícia. Porque, no fundo, é isso que acontece. Você está publicando uma não notícia ou você está desmentindo alguém. O meu papel aqui também não é desmentir ninguém. Eu não criei canal no YouTube, nem estou na Rádio Globo CBN para ficar desmentindo notícias erradas. Cada um arca com a sua... Cada um deve arcar com a sua responsabilidade. Só que, hoje em dia, infelizmente, surgem algumas especulações, notícias que a gente não sabe de onde veio. Do Rames Rodrigues, por exemplo, gente, pode acontecer amanhã uma negociação, alguma coisa, enfim, ele vindo sei lá, vestir a camisa do Fluminense. No futebol sempre é possível, tudo é possível. Mas nunca teve nada de absolutamente concreto sobre isso, gente. Foi um perfil fake que criou, que inventou essa informação nas redes sociais e nada além disso. E as pessoas simplesmente tomam como verdade sem nenhuma base para isso, sendo que, assim, tem diversos hoje, o Fluminense hoje tem jornalistas competentíssimos que fazem a cobertura do clube. E aí eu pergunto para vocês, se eu tivesse alguma informação, eu não teria vindo aqui já e publicado, é evidente, é claro, é o meu maior interesse. Aliás, eu vivo disso. Então, assim, tem coisas que não fazem sentido. Por exemplo,
No caso do Rames, faz muito mais sentido o Botafogo, porque o Botafogo fez uma proposta por ele. Tá aqui, inclusive, uma matéria do GE. Globo. O Botafogo fez uma proposta pelo Rames. John Textor quis contratar o Rames antes dele ir para o Olympiacos, só que não deu certo. Ele não aceitou, porque ele queria ir para a Europa, não aceitou para o Botafogo. Então, isso aqui tinha fundamento, porque houve, de fato, uma negociação. Não é o caso do Fluminense, que nunca houve absolutamente nada. Então, eu e mais de um jornalista, não vou falar o nome da pessoa aqui, porque ela não me autorizou, a gente, na época, a gente foi atrás para saber se tinha alguma coisa. E o clube negou que tivesse qualquer contato, naquele momento, de contar com o Rames Rodrigues. Agora ele está sem contrato, ele saiu do Olympiacos. Beleza, mas assim, a janela está fechada também, gente. Só vai abrir janela a partir de julho. Você vai contratar um jogador desse agora, por exemplo, para ele ficar até julho sem poder jogar, aí você vai fechar um contrato agora, você vai, enfim, ou vai assinar um pré-contrato, o cara vai assinar um pré-contrato agora para ficar parado até o mês de julho, só poder jogar em julho. A janela está fechada, né? Só são permitidas agora transferências nacionais até semana que vem. Então, assim, nunca houve nada além de um delírio coletivo em cima do Rames Rodrigues. Isso quer dizer que zero chance, Olessa? Então, não sei, o dia de amanhã eu não sei. Eu sei que hoje não tem nada. E a mesma coisa é o Arthur. O Arthur é um pouco diferente, porque o Arthur vem de uma notícia que saiu lá do Sport, que é um jornal catalão de Barcelona, mas também não tinha nenhuma informação ali concreta que de fato fizesse a gente acreditar que tinha alguma coisa acontecendo. Não é uma matéria assinada, não tinham ali informações bem fundamentadas que fizesse a gente achar, não, pode ter alguma coisa. E aí o que acontece? Outros veículos começam a repercutir. Veículos aqui do Brasil começam a repercutir sem nenhum tipo de apuração. Então, assim, infelizmente, é uma meia-culpa que eu faço, é uma crítica que eu faço a nós mesmos. Infelizmente, o jornalismo está virando isso também. As pessoas vão lá, replicam a informação sem nenhuma preocupação se aquilo tem algum fundamento ou não. Só pegam, replicam e dane-se. Não tem a coragem de pegar um telefone e tentar falar com alguém e tentar ver se aquilo tem alguma... Por quê? Porque o importante é ganhar clique. O importante é que alguém vá lá, acesse, e aí a gente fica recebendo uma enxurrada de cobrança para ir atrás de informações que não tem sentido. Esse caso do Arthur, eu cheguei a perguntar também, e a diretoria do Fluminense negou veementemente que tivesse acontecendo alguma coisa, ou que pudesse acontecer alguma coisa neste momento. Então é o tipo de vídeo que, como eu falei no início, é uma não notícia. A gente não tem, eu gosto, quem dera se tivesse alguma informação exclusiva aqui para falar sobre esses dois jogadores. São dois jogadores de altíssima qualidade. O Arthur, enfim, não deu certo lá na Europa até o momento, mas é óbvio que tem qualidade. Mas, enfim, eu estou também me adaptando e entendendo que hoje isso acaba exigindo que a gente venha se manifestar, porque vocês ficam ansiosos, é uma consequência de todo esse processo também, aí vai criando aquela comoção na rede social, e aquilo, enfim, perde o controle e todo mundo começa a replicar como se fosse algo verdadeiro, né? Como eu disse, hoje tem excelentes repórteres que fazem a cobertura do Fluminense e, claro, quando a gente tiver alguma informação, é óbvio que a gente vai correr atrás e a gente vai publicar. Se a gente não falou nada, é porque provavelmente não tem nada, né? Óbvio, pode acontecer e a gente não ficar sabendo, pode acontecer e desmentiram porque não podia ser vazado. O caso do Marcelo, por exemplo, foi assim. Mas olha o caso do Marcelo. O Fluminense sempre teve interesse no Marcelo. Marcelo é um moleque de Xerém. Então são situações assim, completamente diferentes. Acho que vocês vão concordar comigo. Beleza? Deixa o like aí, seu comentário, se inscreva aqui no canal. Não esquece não. Tamo junto, galera.